protagonizando esse momento, eu quero até dizer para quem nos assiste nesse momento, aliás, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, deem um like aqui na nossa transmissão no YouTube, estamos ao vivo também pela TVT, na Grande São Paulo, TV aberta, TV dos Trabalhadores, e também pela TV Quirimurê, na Grande Salvador, Bahia, para quem a gente manda um grande abraço, né, meu querido João Amorim? Os baianos, viva os baianos, viva os gaúchos, viva todo o povo brasileiro que está sofrendo tanto há tanto tempo, né? Uma coisa terrível. A gente sofre por preconceito, sofre pela economia, sofre por desastre climático, sofre por desmatamento desvairado desse agronegócio tão, enfim, intrépido, mas que também digamos, um ramo que prejudica, né, a nossa relação com o meio ambiente. A gente vai trazer muitas informações para vocês, evidentemente, com destaque para o que está acontecendo em Rafah. O meu querido João Amorim, que é professor de Direito Internacional da Unifesp, está com o lenço palestino aqui já também como forma de protesto e indignação. E nós vamos um pouco por esse caminho hoje, porque é tão vergonhoso, né? A gente perdeu as referências morais para falar dessa situação já sempre foi difícil. Quando a imprensa diz que Israel passou dos limites, ele já passou não sei quantas vezes dos limites, e aí fica difícil da gente até comentar e abordar o tema. Mas o João Amorim está aqui para isso, querido. Eu passo a palavra para você fazer aí um preâmbulo e uma introdução para esse tema tão difícil, que é justamente a violência que foi ali perpetrada em Rafah na noite de domingo. Querido João Amorim. Bom dia, Conde, bom dia a todas as pessoas que nos assistem, nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui com vocês, participando desse coletivo, desse locus de informação, de resistência, né, e de debate sempre muito importante numa sociedade democrática. Me faltam algumas palavras, Conde, porque a gente vem batendo nessa tecla já há muito tempo, são mais de 6 meses de genocídio em andamento, a céu aberto, transmitido ao vivo pelas redes sociais, pela televisão, né? São mais de 6 meses de uma limpeza étnica com a conivência das principais potências do mundo, e que revela uma série de pontos de não retorno, na minha opinião. Eu acho que a complacência e a cumplicidade dos Estados Unidos da América e de alguns países da União Europeia ficou patente, a falácia do discurso de classificação de terrorismo, os argumentos do governo israelense, dos governos israelenses, para tentar, para tentar mascarar o regime de apartheid imposto há mais de 75 anos ao povo palestino, né? Todos os argumentos de desconstrução, de desumanização, de racismo, de preconceito e de apagamento, né, da causa palestina, do povo palestino, caíram por terra. Né? A causa palestina hoje é uma causa global, está cada vez mais forte. Antifascista, né? Antifascista, anti-imperialista, né? E a mensagem subliminar que a gente vem alertando, né, desde o início dessa ofensiva militar, desse genocídio em Gaza, só para quem nos assiste, quem nos escuta ter uma ideia, a bomba de Hiroshima teve o poder destrutivo de 16 mil toneladas de explosivos. A de Nagasaki teve o efeito de 20 mil toneladas de explosivos. Do dia 8 de outubro de 2023 ao dia 3 de novembro de 2023, as forças de defesa de Israel já tinham lançado sobre o território da faixa de Gaza, sobre o campo de concentração de Gaza, mais de 25 mil toneladas de explosivos. Ou seja, nós estamos falando de um ataque militar que supera hoje em muito o poder destrutivo das 2 bombas nucleares lançadas sobre o Japão.
Imagina você lançar essa quantidade de explosivos num território cercado, sitiado, sem água, sem energia, sem recursos, sobre uma população civil. E, nesses últimos dias, a gente vem alertando que a ofensiva sobre Rafah já tinha começado, já estava em andamento, né? Nas 48 horas posteriores à decisão, à medida provisional da Corte Internacional de Justiça, né, a cuja jurisdição o Estado de Israel está submetido, nas 48 horas posteriores à medida provisional de cessar fogo, de cessar as ações militares, o Estado de Israel lançou mais de 60 bombas, cada uma com mais de 2 toneladas de explosivos. E uma delas sobre um campo de refugiados, sobre uma população civil que estava numa localização indicada pelas forças de defesa de Israel como uma zona segura. Então, desculpa, chegar e falar, foi um lamentável engano, mais um lamentável... Isso é cinismo, né? Isso é de uma canalice, isso é de uma perversidade sem tamanho, tá? Já abrimos uma investigação interna. Isso é a mesma coisa da Polícia Militar de São Paulo, depois de uma chacina, depois de um abuso de força letal das forças de segurança. Falar, não, os policiais foram afastados, estão em trabalhos administrativos enquanto nós investigamos. Então, assim, não dá mais. O mundo ocidental criou uma besta fera que está cada vez mais patente, que não tem controle. O parlamento israelense, o Knesset, está para aprovar uma lei classificando a UNRWA, a Agência da ONU para Refugiados Palestinos, como uma organização terrorista. Olha a que ponto chega a perversidade desse governo, dos membros desse governo. Então, assim, não dá para ficar calado mais com isso. Não, eu acho o seguinte, falta linguagem para a gente. Eu, como pesquisador desse campo, como linguista, eu fico me perguntando, quer dizer, falta vocabulário, falta gramática, falta sintaxe, falta a linguagem para a gente definir, porque assim, o limite já foi ultrapassado há muito tempo, a indignação já foi ultrapassada há muito tempo. Que nível que chega agora, né? A pergunta que eu faço, né? Que nível estamos? Não tem palavra, não tem definição ainda. Nós precisamos criar, né? Precisamos criar. Uma das consequências mais perversas, na minha visão, de todo esse ataque imperialista, de todo esse avanço, né, desses últimos 30, 40 anos de neoliberalismo, sobretudo os últimos 20 anos de neoliberalismo desenfreado, selvagem, assassino cada vez mais, é o sequestro do vocabulário, né? Essa relativização de palavras, de termos, cuja mídia global é cúmplice, né? Esses discursos, ou seja, né, essa realidade distópica que a gente vive de notas de repúdio e notas oficiais explicando o inexplicável, tentando justificar o injustificável, é uma das encruzilhadas em que a gente se encontra. Essa situação em Rafah, e agora, neste exato momento, os bombardeios continuam, tanques israelenses estão avançando sobre o centro da cidade de Rafah, né? Você tem mais de 1 milhão de pessoas forçadas a se deslocar novamente e para uma parede, né? Para a fronteira com o Egito, né? No deserto do Sinai. Né? E também não está querendo que essa parede seja, né, derrubada. Agora, de novo, essa inação, né? essa hipocrisia das potências globais, do Ocidente, essa complacência dos países árabes com a situação. A Liga dos Estados Árabes não se manifestou até agora. Vamos chegar nesse... Eu quero perguntar exatamente sobre isso, sobre agora a questão política internacional. Eu ainda vou descrever aqui, vou atualizar a situação em Gaza para todo mundo que nos assiste e ir para o bate-papo que está aqui. Todo mundo com muita intensidade, com muita indignação também. Hussein Brasil, que é nosso amigo aqui,
ele já começou, antes do programa começar, ele já estava avisando, né? Sabe aquele trágico incidente de Netanyahu ontem? Pois é. Aliás, o Netanyahu falou que foi um erro trágico. Um erro trágico. Pois é, se repetiu há cerca de 2 horas, sempre foi limpeza étnica. Israel é uma Orcrim. Ele diz aqui ainda, já tivemos 3 trágicos incidentes em 24 horas. Rosângela da Silva Pereira, Brasil tem que parar de negociar com Israel. Demorou. Divino Marcos Alves, bom dia a todos. Anápolis, Goiânia presente. Obrigado, querido. Bem-vindo aqui. Brasil inteiro presente aqui no 11 News. 11 News aqui cada vez mais consistente aqui. A gente fica muito feliz e agradece. Orlando Balbino Neto, muito bom dia a vocês. Patrícia Reis, bom dia de Barão Geraldo, Palestina Barão Livre. Geraldo. Barão Geraldo, Campinas, onde eu morei muito tempo da minha vida. Fabiana Ubinha, estou 5 horas à frente do fuso horário de vocês, aguardando 11 News como se não tivesse mais nada para fazer. Obrigado, Fabiana. Como se não houvesse amanhã, Fabiana. Um beijo grande, querida. Nivaldo Lira Rocha, Condão, ontem o governo fez uma proposta para o fim da greve, mas não foi aceita. Fala para o Amorim comentar o que se pede e o que se oferece. A gente estava conversando aqui em off sobre isso, e tem coisas que realmente a gente tem que tomar cuidado, porque ainda estão em negociação. Mas o Amorim me deu um relatório da greve que é sensacional e muito técnico. Amorim, vou pedir para você passar para aqui para os nossos internautas, que é o seguinte, são 2 sindicatos, a Andes e a Proifes, né? O Andes, né? São os sindicatos que são das universidades federais. E a Proifes assinou um acordo e o Andes ainda não. Isso está em curso, né? Tem reunião, hoje. Falar, meu querido, por favor. Tem só um parêntese, né, dentro da discussão que a gente está tendo sobre Rafah, sobre a questão israelense, sobre o genocídio. A gente vai voltar para Rafah. Só um parêntese. Nós temos salvo engano, nós temos uma reunião agendada. O Andes tem uma reunião agendada. Eu não faço parte do Andes. Você faz parte? Não faço, não faço parte. Sou docente, né? Enfim, tô na luta, mas vai ter mais uma reunião agendada com o governo e vamos ver o que dessa reunião vai resultar. A gente espera que resulte na melhor condição possível para a categoria docente, que realmente enfrenta uma série de dificuldades. O governo ofereceu a reposição da inflação, que acho que era o que o PROI estava pedindo de maneira geral, né? Sim, foi. A partir de 2025, salvo engano. 13% para quem ganha mais e 30% para quem ganha menos, salvo engano. Eu vou conferir essa notícia, eu vou colocar na legenda para vocês. Agora, vamos lá, meu querido João Amorim, voltando para Rafah e para a situação internacional. Parece, e é muito triste dizer isso, né? Sem dúvida, que a ONU tem um jogo de cartas marcadas com Israel, porque ela solta... Não foi uma resolução, foi uma medida... Explicando, traduzindo isso. Na verdade, a Corte Internacional de Justiça é o órgão judicial da ONU. ONU. Os membros da ONU, quando se tornam membros da ONU, reconhecem a jurisdição da Corte, e a Corte tem a competência dela para julgar litígios entre Estados e também tem a competência consultiva. Né? Para vocês terem uma ideia, em 2004, a Corte Internacional de Justiça exarou um parecer consultivo sobre a ilegalidade da construção do Muro da Cisjordânia, que era o tema, era a medida da época, né? E a ilegalidade da ocupação israelense nos territórios palestinos. Tá? O parecer é uma peça importantíssima de direito internacional. Né? A ONU tem, dentro dela, 2 órgãos que acabam se tornando, muitas vezes, conflitantes, que é a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança, pela própria engenharia de votação e de decisão de cada órgão. Né? Na Assembleia Geral, todos os Estados-membros têm representação, têm voz, um Estado, um voto, e os votos são igualitários. No Conselho de Segurança, são 15 membros, 5 permanentes, 10 rotativos. Os 5 permanentes têm o famoso poder de veto e podem barrar, né, decisões. Essa é a única razão legal pela qual a ONU ainda não agiu de forma mais incisiva em relação à ocupação israelense nos territórios palestinos e, mais recentemente, agora, com relação ao genocídio, tá? Com relação à limpeza étnica. Por quê? Porque Estados Unidos e Grã-Bretanha, principalmente os Estados Unidos,
vetam, bloqueiam qualquer medida de imposição de sanções contra os atos do Estado de Israel em relação à população palestina, né? E aí colonialismo, imperialismo até nisso, né? Até nisso, né? Óbvio, a Carta da ONU é um tratado feito em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, ainda muito contaminado pela visão westphaliana e pela visão imperialista de divisão do mundo do final da Segunda Guerra Mundial. Na prática, e aí isso é importante que se diga, na prática, a ONU ela é responsável, ela é o grande nome por trás de alguns dos principais avanços sociais no planeta. O regime de direitos humanos, a consolidação do regime internacional de direitos humanos, o regime internacional da saúde, encabeçado pela Organização Mundial da Saúde, que não é órgão da ONU, mas é uma organização associada à ONU, faz parte do sistema ONU, e a Corte Internacional de Justiça, essa sim, órgão interno da Organização das Nações Unidas, ela pode, dependendo do tema do processo submetido a ela, e ela só julga litígios entre estados soberanos, né, ela pode expedir as chamadas medidas provisionais, que no direito brasileiro, no processo brasileiro, seriam as medidas cautelares, né? Quando há um risco de dano, de violação maior enquanto ela aprecia o processo. Esse processo foi aberto pela África do Sul, né? Justamente por violação à Convenção de 1948 do genocídio, da qual Israel é parte, tá? E essa medida provisional pediu, na sexta-feira, na quinta ou na sexta-feira, pediu o cessar-fogo imediato, né? Por conta de graves e enormes evidências da ocorrência de limpeza étnica e de genocídio. Há um detalhe que os Estados se comprometem a cumprir as decisões da Corte Internacional de Justiça, porém, em caso de descumprimento, quem seria o garantidor, vamos dizer assim, de um descumprimento de uma decisão da Corte Internacional de Justiça? O Conselho de Segurança. Tá? O Conselho de Segurança ele pode, em caso de descumprimento, em caso de não cumprimento das medidas, o Conselho de Segurança pode, inclusive, impor sanções ao Estado que descumprir a medida, né? Ou seja, mais uma vez, a bola está com o Conselho de Segurança em relação ao descumprimento da medida provisional, né? Sobretudo diante desse ato bárbaro, desse ato bestial, né, de bombardear um campo de refugiados. Há um detalhe que tem que ser analisado também. A questão do genocídio em Gaza, a questão do apoio incondicional a Israel e de todas as mentiras e bravatas e da posição irracível do governo Biden tem custado muito caro a campanha de reeleição de Joe Biden nos Estados Unidos, né? Inclusive, uma das razões dos principais magnatas, os principais nomes do Vale do Silício, abertamente, pela primeira vez na história, o Vale do Silício historicamente sempre votou democrata, né? E agora está migrando ostensivamente, fazendo campanhas de arrecadação de fundos para o Donald Trump, né? Para a campanha do Donald Trump. E uma das razões... Porque o Vale do Silício tem muitos bilionários e milionários israelenses, né? Sim, e mais, e você tem as empresas de tecnologia, etc. E aí você tem uma das razões alegadas por alguns dos principais nomes do Vale do Silício é justamente a postura estadunidense de financiar, de gastar dinheiro dos contribuintes americanos para financiar materialmente, financeiramente, um genocídio, uma limpeza étnica, né? E isso tem gerado boicotes a empresas que apoiam abertamente isso, né? Veja as manifestações nos campi das universidades. Obviamente, não estou dizendo aqui que Donald Trump é um santo ou que é um cara que vai apoiar a causa palestina, não, em qualquer uma das duas opções, né? Inclusive, o discurso do Trump, desculpa te interromper, meu querido. Não, por favor, claro, meu querido. O discurso do Trump, no que diz respeito ao conflito, é sempre muito pró-Israel também, né? Também. Não nos esqueçamos que ele jogou um fósforo aceso num barril de pólvora quando muda a embaixada americana para Jerusalém, né?
Então, assim, a gente tem que analisar sempre com muita cautela e muita frieza, né? Mas é inegável, a causa palestina está custando muito a reeleição de Joe Biden, né? E é possível, né? E aí, né, desejo, enfim, é possível que diante da repercussão global, eu te mandei, não sei se chegou, Os se vai dar tempo de mapas, falar eu dos estou aqui mapas. pronto para colocar os Não, mapas. então, Né? eu te mandei dois Tem mapas. aqui. Esse é o mapa mais atualizado dos países do mundo, em verde claro, os que já reconhecem o Estado da Palestina, em verde escuro, os três mais recentes, Irlanda, Espanha e Noruega, que estão em processo de reconhecimento, já anunciaram. Então, vejam a quantidade de países, a esmagadora maioria Dá dos quase que países para contar nos dedos aqueles que não que reconhecem. não reconhecem, ou seja, que por alguma questão política e principalmente de alinhamento com as políticas sionistas do governo ou dos governos do Estado de Israel, não reconhecem o Estado da Palestina. E aí, veja... Desculpa, ô, João Amorim, Pois não. são os Estados Unidos e os seus Os seus capachos, né? principais capachos, né? Estados Austrália, Unidos, Canadá, Canadá, Austrália, Grã-Bretanha, e aí a Austrália, Alemanha. né, com a Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, enfim. Ou seja, vejam, É até humilhante para esse país. Isso para mim, a primeira vez que eu vi esse mapa, é um retrato do nível de desespero político-econômico dessas grandes potências, né? Porque, veja, nós não estamos falando só de países que apoiam a causa palestina e reconhecem o Estado da Palestina. Nós estamos falando... Olha o tamanho do mercado econômico. Claro. Olha o tamanho do mercado comercial, olha o tamanho do mercado de parcerias comerciais, de acesso à matéria-prima, etc., que esses países imperialistas estão colocando em risco, né, por conta dessa intransigência, né? E aí, o segundo mapa que eu te mandei é o mapa que foi feito com base na última votação na Assembleia Geral da ONU de uma resolução demandando o cessar-fogo. Obviamente, as resoluções da Assembleia Geral não são vinculantes, mas vejam aí a quantidade de países que abertamente na Organização das Nações Unidas, na Assembleia Geral, votou favoravelmente a um cessar-fogo, né, ao encerramento. Isso foi no final do ano passado ainda, ao encerramento do genocídio em Gaza. Os Estados Unidos se mantiveram neutros, né? Não, os Estados Unidos votaram... Os em vermelho votaram contra, os amarelos se abstiveram. E os verdes... E os verdes abertamente favoráveis ao cessar-fogo. Ou seja, nós estamos vivendo, além dessa situação terrível, pavorosa, de estar assistindo inertes, impossibilitados de agir, a uma limpeza étnica, a um genocídio em curso, nós estamos com dados aí na nossa frente da grande cisma geopolítica global, não apenas com relação à causa palestina, mas com relação a uma série de outras situações. Esses números se repetem também com relação à questão ambiental, com relação à questão climática, com relação aos embargos, com relação às operações militares em cima de países soberanos, da invasão de países soberanos, né? Então, esse, para mim, é o retrato do grande conflito civilizacional que a gente enfrenta hoje em dia, que a gente está testemunhando. Olha, deixa eu só atualizar a situação para vocês na medida do possível, porque assim, atualizando, sabendo que ela é atualizada a cada segundo, praticamente, com a violência exponencial do governo israelense, né? Olha só, crianças, mulheres e idosos carbonizados. 45 corpos carbonizados vivos, segundo o Crescente Vermelho. Mortos e mais de 200 feridos. Esse foi o resultado do bombardeio israelense no campo de refugiados montado na cidade de Rafah, ao sul da faixa de Gaza, no domingo, que desrespeitou campo de Tal al-Sula pela Corte Internacional de Justiça.
Bom, isso aqui, né? Eu vou para o bate-papo agora, Claro. mas eu vou encaminhando para você a tua próxima questão, que eu queria que você comentasse. Quer dizer, bombardear uma cidade é uma coisa, bombardear um quartel é outra, bombardear uma cidade deserta é outra. Agora, bombardear um campo de refugiados, eu acho que é o equivalente realmente a campos de concentração, quer dizer, o mais abominável que se pode dizer. E veja, foram bombardeadas barracas, tendas e alojamentos provisórios de campanha, desses que o próprio Acnur enviou para o Rio Grande do Sul, de alojamentos provisórios, ou seja, o fogo se alastrou, foi à noite, eles estavam nas barracas, ou seja, o Netanyahu ele conseguiu algo que para mim era impensável há uns anos atrás, né? O Netanyahu conseguiu superar em capacidade demoníaca o Ariel Sharon. Ariel Sharon, ex-primeiro-ministro de Israel também, se meu querido Dante Alighieri tiver certo, ele vai estar lá no fundinho do círculo mais fundo do Malabolge, né? O Ariel Sharon foi o cara que liderou o ataque terrestre ao campo de refugiados de Sabra e Shatila, a área de refugiados de Sabra e Shatila no Líbano, né? Que até então era tido como um marco da perversidade da guerra. Agora, bombardear um campo de refugiados, bombardear uma área em que você disse que era uma área segura, se bem que, né, já tinha sido dito em outros momentos também. Não, eles já tinham bombardeado um comboio humanitário. Sim, não, e aí é que está a prova da hipocrisia, a prova do racismo ocidental e da desumanização que Grã-Bretanha, que França, que Estados Unidos impõem à causa palestina e que tem que engolir a causa palestina resistindo bravamente, né, e se tornando uma demanda global da sociedade civil. Infelizmente, morreram 6 voluntários ativistas de uma ONG, né? O número de dias e de manifestações do primeiro-ministro britânico e do presidente francês foram maiores do que as manifestações e o repúdio manifestado no bombardeio agora a um campo de refugiados. Esse é o grau de desumanização que esses países, que esses governos impõem à causa palestina. E que já está tendo um custo altíssimo para a humanidade toda, né? Digamos, a degradação moral que a gente vive no sentido de sermos uma espécie de cúmplice dessa história. Deixa eu só ir para o bate-papo. Vamos lá. Ver para você. Fabiano Binha está dizendo aqui, João querido, com seu kefir. Eu falo kefir. Hussein aqui, e a Globo segue tecendo relações públicas de Israel. É impressionante, né? Isso aqui, quando a gente assiste. Assim, deixa eu destacar aqui que eu respeito os jornalistas da Globo News, da Rede Globo, até temos algumas interações com alguns deles, eles tentam, de alguma maneira, fazer o jornalismo profissional, embora eles estejam numa empresa que é controladora, tão controladora das informações da dimensão editorial, mas quando a gente vê o Fantástico, às vezes, né, por ofício, porque não é para o prazer e nem para se informar, mas parece que eles são relações públicas do Netanyahu. Parece que tem um túnel, né, entre a embaixada israelense e o Fantástico, o programa que é assistido. E para aqueles que acham que a gente está sendo conspiratório, né, ou tendencioso, ou muito duro, né, com os órgãos de imprensa, eu não vou nem dar exemplo, porque isso já vazou aqui da imprensa brasileira também, das corporações de mídia brasileira, como eu costumo dizer, mas eu vou dar um exemplo do New York Times. Vazou um documento do New York Times em novembro, dezembro, em que o editor-chefe instruía todos os jornalistas
a, em qualquer matéria relacionada a Gaza, não usar as palavras genocídio, limpeza étnica, não apontar crimes de guerra, não apontar crimes contra a humanidade, nem Isso nada. no The New York Times? No The New York Times. Mas isso caiu, não caiu? Não, então, caiu, né? Mas, veja, isso demonstra Claro, que o há um controle patrulhamento editorial o da Globo, sempre que eles vão se referir ao Hamas, é assim, o grupo terrorista Hamas. Parece um repetidor, um papagaio, assim. O grupo terrorista, eles não falam o Hamas, é o grupo terrorista Hamas, grupo terrorista. E toda vez que falam de Israel e falam do conflito, eles falam em resposta ao ataque terrorista de 7 de outubro. Sempre. O negócio já está lá atrás, já aconteceu. Quando eles foram comentar o pedido de ordem de prisão do Karim Khan, do procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, né, eles reproduziram as justificativas do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. Não é equivalente, porque Israel é um Estado soberano, e o Hamas é um grupo terrorista, etc. E aí, João, eu me solidarizo aos jornalistas da Globo News aqui, a Natuza Neri, ao Guga Chakra, não, porque o Guga Chakra ele complica às vezes, né? O Gerson Camarote, o Demetrio Maioli também é outro mal intencionado, né? E esse aí realmente eu não tenho problema nenhum em dizer aqui em TV aberta para o Brasil inteiro. Mas porque assim, a gente está aqui fazendo jornalismo e estamos conversando sem amarras, sem rabo preso, coisa que eles não podem fazer. Então, e veja, todas as críticas que a gente faz à assim dita imprensa corporativa, a mídia corporativa, é óbvio que não é aos profissionais, tirando um ou outro, como você acabou de mencionar, tirando um ou outro, né? Que aí não tem lado de chegar. Que são poodles adestrados. Não, e são poodles, e sabe, se der o texto, fala, você vai ter que falar mal da sua mãe, ele vai falar mal da mãe, etc. e tal, né? Mas esses jornalistas que você mencionou, Natuza, Ana Flor, a queridíssima Daniela Lima, o Marcelo Lins, eu vejo que ele tenta. Ele tenta e amparado, inclusive, em todo o conhecimento que ele tem, né? Com todo o lastro, né, moral que ele tem, baseado no conhecimento dele, né? A gente entende essa situação, mas e a gente sabe, todo mundo depende do seu emprego. Mas o que a gente está criticando aqui é a postura editorial da empresa, não é do profissional. Sim, né? Sim. É que acaba se materializando ali que eles são a cara, que a gente carinhosamente chama de Rottweilers, né, editoriais da empresa. Agora, me chamou a atenção você falar do The New York Times, porque o The New York Times, justamente, a Flávia Oliveira é maravilhosa, tá aqui o pessoal do Sem Brasil está dizendo. A Flávia, sim, claro. Mas, às vezes, também, ela própria, e isso aqui eu tô falando como quem realmente analisa tecnicamente, ela própria se vê impedida de dizer algumas coisas. Entendeu? Então, isso basicamente é a regra do discurso, né? Todos nós nos vemos impedidos, às vezes, de fazer alguma coisa. Claro. Só que o impedimento dela é de outra natureza. Vê se a gente conversa depois. Eu quero ver se eu faço um debate sobre o jornalismo brasileiro aqui mais adiante, com várias personalidades e tudo mais. Agora, você me chamou a atenção a questão do New York Times, porque o The New York Times está produzindo matérias muito boas e muito sérias com relação. Você não tem percebido isso? Sim, quer dizer, sim. Eu acho que esse período mais terrível, eles fazem muito melhor jornalismo que o brasileiro. Eles não são tão assim vira-latas como a gente com relação a Israel. Para você ter uma ideia do grau de viralatismo, né? E aí não só as corporações de mídia oficiais grandes brasileiras, mas a Argentina. Bom, a Argentina não vamos nem falar porque está tendo expurgo de mídia. A Argentina é café com leite nesse momento. Sabe? Mas de outros países, veja, o próprio The Haaretz, que é o principal veículo jornalístico de Israel, e que muitas vezes é o anteparo, o vetor dos discursos do governo de Israel, o próprio Haaretz teve sempre uma postura
mais crítica. Foi o primeiro a denunciar, inclusive, que o ataque de 7 de outubro não era como o governo de Israel estava alardeando, né? Então, assim, é vexatório, porque nós temos excelentes jornalistas no Brasil, nós temos excelentes profissionais nessas corporações, e eu imagino, sinceramente, os conflitos internos, eu conheço muitos deles, né? E sei dos valores deles, imagino os conflitos internos para digerir determinadas matérias que eles têm que fazer. Meu querido João Amorim, como é bom conversar contigo. Bom, meu querido, obrigado. Eu também adoro conversar com você e com quem nos acompanha aqui. Com conhecimento mais aprimorado, com espírito crítico mais afiado e tudo mais, realmente não tem preço, querido. Você obrigado. É um cara, e o pessoal aqui gosta muito de você. Para mim é um prazer, é uma honra para participar do seu programa, Conde. Já te falei, falo isso sempre e é a mais pura verdade. João Amorim. Para mim é uma satisfação. Meu querido, vamos lá, bate-papo. Soraya de Cássio Hermenegildo está colaborando conosco. Ela é torcedora do Atlético Mineiro. Rubens Gomes, não percam Breno Altman em Budas Artes, Teatro Solano Trindade, com palestra e divulgação de seu livro sobre a questão, o sionismo. Como é que é o nome do livro dele mesmo? Eu não vou lembrar agora. Agora, o Breno Altman eu até sonhei com o Breno Altman. Ele está tão presente no inconsciente e em toda essa discussão. O Breno Altman, o papel que ele está tendo nesses últimos tempos aí... Um resistente em relação à ofensiva judaica contra ele, inclusive. Contundente, sempre muito consistente em tudo que diz. Ele é... Vou fazer uma correção. Ofensiva judaica não, ofensiva sionista, me perdoem. Claro. Eu deixo sempre claro que tudo que eu faço de críticas em relação ao Estado de Israel não é em relação ao povo judeu, nem ao judaísmo, nem nada, e sim a essa política exterminadora sionista que está no racista e sionista. O Breno Altman coloca, inclusive, como sinônimo, né? Sionismo é racismo, ele diz. André Lobo aqui colaborando, obrigado. Hussein Brasil, mais uma vez. The Guardian, hoje, chefe da espionagem israelense, ameaçou promotores da Corte Internacional de Justiça por mais de 10 anos. Estamos apenas no começo da exposição dos crimes de Israel. Tudo indica que Israel permaneça cada vez mais isolado, mas está demorando muito para, digamos, esse isolamento se concretizar, né, formalmente na compreensão do momento. Elvio Mariano, é fundamental esclarecer para o governo que o governo deu 0 de aumento para docentes. Ele está criticando aqui o nosso tema anterior, que era a questão da greve das universidades federais. Ele diz ainda, a negociação foi encerrada pelo governo com reajuste 0 em 2024, abandonou os aposentados. Eu não sei, sinceramente, se a situação dos aposentados é diferente, né? Os aposentados também não ganham reajuste quando reajusta para os docentes em curso? Depende do regime, de aposentadoria de cada servidor. Nós vamos aprofundar isso, não vai dar para ser hoje, mas ao longo da semana. O Sem Brasil, falemos mais de Gil Stein e mais partidos dos Estados Unidos. Fernando Bay, a Palestina como Estado pleno é o fim de Israel. O Sem Brasil, pronúncia correta, Cafi-ie, é isso mesmo, né? Cafi-ie. Obrigado, Hussein. Obrigado, Cafi-ie. Elizabeth Belísio, Unilever e Nestlé estão com as perdas financeiras pelo BDS. Nada deles entrarem na minha casa. Até a financista italiana está fazendo declarações contra Is Not Real, que é a manifestação contra Israel. Boicote às marcas sionistas para sempre. Inclusive tem vários, não são memes, são cards, né, espalhados para que não compremos e tudo mais produtos israelenses. O Sem Brasil, eles, BDS, Starbucks, McDonald's, Coca-Cola, etc., que são as empresas americanas também. Olha, a gente está chegando ao final do nosso papo. Eu já vou colocar aqui a minha querida Maria da Glória Lopes Cop. Querida, seja bem-vinda. É uma honra te receber aqui. A gente vai... Depois da aula do João Amorim, a gente vai para uma aula com Maria da Glória Cop. Quem sou eu perante Maria da Glória? Mas bem-vinda, Maria da Glória. Uma honra estar aqui com você. A Maria da Glória, historiadora, doutora em Ciências Sociais. Depois eu vou dar mais detalhes aqui do currículo da Maria da Glória, mas ela escreveu um artigo primoroso para o Sul 21,
e eu não resisti e convidei ela para vir aqui para falar um pouco do Rio Grande do Sul. Nós vamos falar do Rio Grande do Sul, evidentemente, de todo o drama, toda a dor pela qual o Estado está passando. Querida, uma saudação para a gente fazer aqui a transição e para se despedir do João Amorim. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, uma alegria estar aqui com vocês, embora a tragédia que se abate sobre nós. É sempre bom conversar com pessoas inteligentes, ter ideias e pensar no futuro. Que maravilha, bem-vinda. João Amorim, deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui para a gente conversar. A Elizabeth Belísio, ela mandou essa mensagem aqui. Eu lembrei que ela tinha me mandado um vídeo de divulgação da questão palestina. E eu quero dizer para ela e para todos aqui que eu só estou preparando o vídeo para começar a divulgar aqui nas nossas transmissões. E eu vou colocar o link para quem quiser assistir. Inclusive, o Breno Altman participa do vídeo. Ótimo. É um vídeo muito bonito para que o brasileiro, né, em 20 minutos, entenda um pouco melhor o que está acontecendo ali na faixa de Gaza com o povo palestino. João Amorim, querido, obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Sempre uma honra estar aqui com você. Seguimos juntos e uma boa continuidade de programa. Maria da Glória, uma satisfação poder te escutar, e vou ficar te ouvindo. Eu fico assistindo o programa todo, tá? E muita força para vocês aí, a gente está junto, a gente segue junto, né? Na reconstrução do Rio Grande do Sul, na busca pelos culpados, pelos responsáveis por essa tragédia, que de natural não tem nada. E a gente segue junto, um beijo enorme para vocês, bom programa, um beijo a todos e todas.